Assentados mesmo como os irmãos estão, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso de número 11. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra de Deus assim. E continuou, ou seja, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, e trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Olha, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque ele recuperou com saúde. Ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa trazer também transformação a cada um de nós nesta noite, no nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas pode ser chamado também da seção de achados e perdidos da Bíblia. É comum em lojas de departamentos, né? Temos uma seção de achados e perdidos. E o capítulo 15 de Lucas talvez seja esse lugar, porque fala de 3 coisas perdidas. De uma ovelha que se perdeu entre 100 e o pastor foi buscá-la. Fala de uma moeda que se perdeu na casa da dona,
uma moeda entre 10 e fala de um filho que se perdeu entre 2. Será que o que é mais precioso? Uma ovelha que se perde entre 100, uma moeda que se perde entre 10, ou um filho que se perde entre 2? Numericamente, matematicamente, talvez o filho, porque seria 50%, não é? Mas uma outra pergunta que a gente pode fazer é essa: nessa história que Jesus conta, profundamente conhecido por todos nós, é uma história já de conhecimento público, né? Como algumas histórias da Bíblia, mesmo aqueles que não são cristãos, não conhecem profundamente a palavra de Deus, têm domínio dessas histórias, como é o caso da história de Davi, e também essa história do filho perdido. Nós chamamos de filho pródigo, mas eu penso que talvez quem é pródigo nessa história não é o filho. A palavra pródigo no dicionário, ela quer dizer aquele que esbanja, aquele que gasta mais do que o necessário, aquele que é um perdulário. Mas também pode significar, a palavra pródigo, aquele que é generoso ao dar, aquele que é liberal, aquele que é magnânimo. E às vezes nós pensamos, né, dos 2 filhos, porque a Bíblia fala de 2 filhos, o mais novo e o mais velho. Mas a pergunta é: será que nessa história tem só um filho perdido? Ou não serão os 2? E ainda mais, será que o pródigo, se o pródigo é aquele que é generoso, liberal, magnânimo, se é aquele que de fato transborda em gastar, será que o pródigo dessa história é um dos filhos? Timothy Keller, no livro que eu li recentemente, meu amigo Marcos me emprestou, ele fala do Deus pródigo. Para ele, quem é pródigo nessa história é o pai, e não o filho. E parece que é assim. Dos 3 personagens, cada um de nós podemos nos identificar talvez com um dos 2 filhos. Jesus, ele conta essa parábola, e a Bíblia diz nos primeiros versículos desse capítulo 15, não é? Verso 1 e 2 diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então nós temos uma categoria de gente que estava ouvindo: os publicanos e os pecadores. Mas o versículo 2 dá conta de que haviam outros ouvintes também dessa história, e Dr. Lucas, o médico amado, ele faz questão também de situá-las na história. Ele diz que estavam ali também os escribas e os fariseus. Vejam esses 2 grupos de pessoas: os publicanos e os pecadores, aqueles que estavam longe de Deus, não tinham vida religiosa, muito pelo contrário, tinham uma vida completamente secular. Os publicanos, por exemplo, eram apelidados de ladrões porque eles cobravam impostos, e eles, todos diziam isso, né, que eles roubavam também parte desses impostos antes de passar a Roma. Então, pessoas profundamente preocupadas, atarefadas com a vida cotidiana. E do outro lado, tinham os fariseus e os escribas, representando aqui então a classe religiosa. Os fariseus, os mestres da religião, conhecedores da Torá, e os escribas mais ainda, porque eles eram aqueles que copiavam a Torá. Vamos lembrar que não existia imprensa, então era tudo escrito à mão mesmo. Existia então essa profissão, aqueles que escreviam a lei para que as pessoas pudessem ter a lei. Então, quem mais conhecia de Deus? Quem mais conhecia acerca das coisas de Deus? Seriam os pecadores, ali estariam talvez as meretrizes, as pessoas
da pior índole considerada pela sociedade, quem mais conhecia das coisas de Deus? Seriam os fariseus, aqueles que gastavam tempo lendo a Torá, eram mestres da lei, e os escribas que as escreviam? Jesus conta essa história, e de certa maneira, não apenas aquele grupo, aqueles grupos que o seguiam, mas talvez toda a humanidade esteja dividida aqui, representada pelo filho mais novo e pelo filho mais velho. O mais novo, que todos chamam de pródigo, quero dar um outro adjetivo a ele. Quero chamá-lo de o filho arrependido. Porque é essa parte da história que nós precisamos lembrar desse jovem. Sabemos, é claro, que ele arrependeu-se exatamente porque fez escolhas erradas na vida. E nós só podemos nos arrepender, ou só temos condição de nos arrepender, a partir do momento que nós reconhecemos que fizemos escolhas erradas na nossa vida. Aliás, é isso que nós precisamos fazer. Muitas pessoas vivem as suas vidas sempre colocando a culpa do seu insucesso em outras pessoas. Eu não estudei porque não tive oportunidade. Eu não estudo porque meu marido isso. Não. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus colocou em nós, e apenas em nós seres humanos, duas faculdades: vontade e liberdade. Só nós as temos. Portanto, em certa medida, o que nós somos hoje é fruto das escolhas que fizemos ao longo da nossa vida. Poderíamos ter feito diferente. E por isso, o filho arrependido, o mais novo, ele se arrependeu. Porque ele pede ao pai algo que sequer ele tinha direito. Ele pede a herança. Ele queria viver a vida. Já havia se cansado daquele modo de vida, talvez ali na roça com o pai, uma vida rural, e ele sempre ouvia falar das histórias das cidades, onde os centros urbanos, onde a vida pululava, onde a vida era mais interessante, onde tinha mais diversão. Mas tinha um problema: o dinheiro era do pai, não era dele. E ele então chega para o pai e diz: dá-me a parte da herança que me cabe. Já escolheu errado. Primeiro, que ele estava escolhendo adiantado algo que ele não tinha direito. E filhos, lembre-se, herança só existe depois que os pais morrem. Amém ou não? Muita gente não gostou não, mas é. Enquanto os pais estão vivos, eles fazem com a herança o que quiser. Eu vou gastar a minha tudo viajando. Se eu aposentar, eu já vou sair para esse mundo afora. Começar ali por Nova Viçosa e vou subir para esse Brasil. Menino, se quiser, que vai ralar. Viu, Matos? Deixa esses 4, esses que se vira, vai lá. Viu, Luquinha? Em nome de Jesus. Mas ele acha que ele tem direito ao que não tem. Não é? E ele então pede ao pai. E o pai, esse sim de modo pródigo, então entrega ao filho, dá ao filho. E ele vai viver, e o tipo de vida que ele vive, nós sabemos, a Bíblia a chama de uma vida dissoluta, de uma vida irresponsável, de uma vida realmente de quem, de modo completamente irresponsável, administra a sua vida. Não podia dar outra coisa. Nós sabemos onde ele foi parar: no chiqueiro dos porcos. Interessante como Jesus, ele vai no fundo. Ele, como diz lá no Mata 3, ele futuca o fundo. Porque se existe um bicho que judeu não gosta, é o tal do porco. De jeito nenhum. Nem para comer, nem para conviver, nem para criar. Mas aquele jovem, tudo indica que Jesus, como estava naquele ambiente judaico, ele estava falando de um jovem judeu, chegou, além de cuidar, além de chegar ao fundo do poço, ele não só chegou ao fundo do poço, mas chegou ao fundo do chiqueiro.
era o lugar mais baixo onde alguém poderia chegar. Cuidar dos porcos, esse bicho tão terrível para um judeu que sequer ele comia. Essa é a condição do filho que se distancia do pai. Veja que ele continua sendo filho, mas é um filho distante. Mas o que queremos frisar na vida desse filho? Não é o seu pecado, mas é a sua atitude. E é isso que o diferencia do outro irmão. É isso que diferencia do outro filho. O que diferencia não é que ele foi parar no chiqueiro e o outro nunca foi ao chiqueiro. Porque o outro estava sempre em casa. O outro era sempre obediente. O outro sempre fazia o que o pai e a mãe mandavam. O que os diferencia absolutamente não é o quão um chegou no fundo do poço e o outro bonzinho não precisou ir lá. O que os diferencia é que um arrependeu e o outro não. Por isso eu prefiro chamá-lo de um filho arrependido, porque a Bíblia diz que ele então dá 3 passos para chegar perto do pai. Certamente essa cidade talvez fosse muito longe, talvez 100 quilômetros de onde ele estava. Para voltar ele precisaria de muito esforço, mas na verdade para voltar para Deus, e aqui essa história, os 2 filhos representam cada um de nós, no final você vai se identificar com um ou com o outro, espero. Mas a figura do pai representa, claro, o próprio Deus, personificado ali em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E aquelas pessoas estavam diante dele e precisavam se posicionar, precisavam fazer a escolha correta. E os 3 passos que o filho arrependido toma é, primeiramente, ele passa por uma transformação da sua mente. Eu gosto muito dessa expressão bíblica que o escritor sagrado usa quando o jovem está então cuidando daqueles porcos. A Bíblia usa essa expressão maravilhosa. E ele, diz a tradução que lemos, caindo em si. Verso 17. Caindo em si. Esta é a primeira condição de alguém que quer rever os seus caminhos. Cair em si é olhar-se para si mesmo e decidir por uma segunda oportunidade. Cair em si é ver a sua situação e dizer, desse jeito, do jeito que eu estou, no meio desses porcos aqui, nessa sujeira terrível, eu não posso continuar. Isso não é condição para mim. Então, é um primeiro passo. Passar por uma renovação de pensamento. Sabe que muitos de nós pensamos errado, e como nós pensamos errado, nós agimos errado? Os nossos pensamentos é que nos leva à ação que temos. E muitas vezes, talvez quando você pensa errado, você depois se arrepende. Não é? Quantas coisas talvez, você olhando para trás, você diz, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu não tomaria tal decisão. Estou tentando, por exemplo, cadê a Bia? A Bia está lá na mídia hoje. Ainda bem que ela não está vendo, porque eu não vejo a cara dela me reprovando. Tentando convencê-lo, vocês podiam me ajudar nisso aí, irmãos. Que ano que vem ela faz 15 anos, irmãos. Já imaginou o que ela está querendo, né? Estou achando que eu vou fazer uma vaquinha com vocês aí. Quem sabe, hein? É que é festa, Nadinho. Misericórdia. E hoje mesmo já saí com ela para tomar um sorvete à tarde e estava já, minha filha, você vai arrepender, vamos viajar, minha filha. Não, eu quero é festa. Já minha irmã teve festa. Minha filha, se a sua irmã cair no buraco, você cai? Cai também, mas eu quero a festa. Esses argumentos de antigamente que não está funcionando com essa geração, irmão. Vocês me explicam. Esse negócio de você cair no buraco, você cai, isso não está funcionando mais. Mas é o argumento que eu sei, que é o que eu ouvi dos meus pais. Então, talvez alguma decisão que a gente tomou, né? Se a gente pensasse direito, hoje tomava diferente.
Porque o nosso pensamento, a forma de pensar, determina a nossa ação. Então a primeira coisa, ele cai em si. Ele percebe. Ele diz, isso não é um modo de vida. Eu não estou vivendo o extraordinário de Deus na minha vida. Irmãos, nós somos chamados para viver o extraordinário de Deus. Ou vivemos o extraordinário de Deus, ou vivemos essa vida de porco. De nos saciando, nos satisfazendo com as bolotas que o mundo vai nos dando. Achando tudo natural. Não, Deus nos criou para o sobrenatural. O Pai não deixou de ser Pai. Veja que diferente da história da ovelha perdida, uma que se perdeu entre 100, não é? O pastor vai buscá-la. Mas é interessante que quando o filho se afasta, o pai não vai buscá-lo. Tem gente que às vezes usa a palavra da ovelha perdida. Eu estou aqui perdido. Tem gente que fala assim, eu vou me perder para alguém vir me buscar. Não é isso que essa história está contando, não, irmãos? Ele está falando daquela ovelha rebelde que foge, né? Por algum motivo ela se perdeu e o pastor tem cuidado com ela, vai lá buscá-la. Não está falando de filho, não. A parábola que fala sobre filho é essa. Ele saiu sozinho e ele volta sozinho para os braços do pai. Não fica esperando ninguém te buscar, não. É o pai que nos espera. É o pai que nos espera na sua casa. Nós precisamos cair em si. Quer dizer, eu não aceito mais essa vida que eu estou vivendo. Sou cristão, sou membro de uma igreja, mas vivo só na derrota. Só na derrota. Quando alguém me encontra, eu só sei lamuriar. Não caia em si. Caia em si. Esse é o primeiro passo. O segundo passo do arrependimento do filho é que ele, por pensar diferente, toma uma decisão correta então. Ele diz, eu vou me levantar, vou voltar e vou ir ter com meu pai. Ele é o meu pai. Ele não deixou de ser pai. Você pegar uma nota de R$200, que eu sei que existe, porque o povo fala que existe. Mas não, assim, pessoalmente, muito prazer, nota de 200, ainda não conheço não. Mas você pegar uma nota de 200 e espremer ela toda, amassar ela toda. Quem tem aí uma nota de 200? Dá, irmão? Quer não? Não ia demonstrar aqui, porque eu tenho certeza que se você tivesse uma nota de 200 aí, viu, Luiz? Você tem cara que tem nota de 200. Eu ia amassar ela toda aqui na minha mão, mas bem amassada mesmo, para ela ficar bem amassada. Que aí você não ia querer ela mais, não é? Eu podia ficar para mim, que ela está amassada. Não, ela ia perder o valor. Ele está pensando ainda, talvez ele ia me deixar comigo. É porque você não tem, né? Você não tem. Tem igual a história do camarada que chegou, o pastor disse, se você tivesse 10 casas, você daria uma para o Senhor? Daria. Se você tivesse 10 carros, você daria um para o Senhor? Daria. Se você tivesse 10 porcos, você daria um para o Senhor? Tem que pensar. Por quê? Porque eu tenho 10 porcos. Então você não tem 200 aí. Continua valendo. O filho, por mais amassado que ele estivesse, por mais vivendo uma vida longe do padrão de Deus para a vida dele, ele continua filho. Ele diz, eu vou ter com meu pai. Ele continua sendo meu pai. É lá que eu preciso voltar. É lá que é o meu lugar seguro. É lá que é minha casa. É para lá que eu vou voltar. E a casa do pai e da mãe, ela está sempre aberta. Mas ele faz uma terceira decisão, porque ele diz então, eu vou ter com meu pai, mas vou tomar uma atitude diante do pai também, porque ele sabe que o que ele fez não foi correto. Então ele diz, pai, eu não sou digno, porque eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Vejam, nós sempre pecamos, irmãos, contra Deus em primeiro lugar. Todo pecado é contra Deus. Sabia disso? E depois é contra o irmão. Ele diz, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado seu empregado.
Mas eu peço, me trata pelo menos como empregado. Porque os seus empregados, eles têm fartura na sua casa. Tem casa. Mas eu aqui estou numa condição terrível. Esse é o filho arrependido. O arrependimento, ele leva-nos a tomar uma atitude e ele volta para casa. Ele volta para casa, ele toma o caminho de volta, irmãos, e esse é o caminho mais difícil que alguém pode tomar, é sempre o caminho de volta. É sempre o caminho do perdão. É sempre voltar no caminho que você fez, às vezes de algo errado, de ter magoado alguém, e você voltar. Muito difícil. Mas é preciso fazer. As esposas e os maridos, né, Messias? Nós somos casados, às vezes passamos apertado, porque a gente faz coisa errada. Não devia, mas faz. Você já está fazendo, irmão? 6 meses de casado? Tá não, irmão? Aí eu tenho que perguntar para ela se você está fazendo, não é para você. O marido nunca sabe. Por isso que o marido já pode pedir perdão. Pode pedir perdão, hein? Pede aí. Pode pedir. Você não sabe, não, mas ela sabe. Pergunta que ela sabe direitinho. E às vezes fazer esse caminho de volta, falar me perdoa, falar olha, eu errei, pisei na bola, é difícil. Principalmente para nós homens. Nós somos racionais, a gente tenta racionalizar. Não, mas pensa comigo. Não é? Mas é necessário. Mas ele toma essa decisão. Eu vou encarar o pai, eu vou encarar o velho. E vou falar com ele, olha, não sou seu filho mais não. Assina minha carteira aqui que eu já vou para a roça. Dá certo esse negócio não. Estou sem herança, agora estou sem nada. Que maravilha. Esse é o modelo. Irmãos, esse é o modelo. Mas temos um segundo personagem que aparece no meio da história como que uma dobradiça, né? Não é assim que fala aquela coisa que tem na porta? Uma dobradiça, ou seja, algo que faz os dois filhos, eles conversarem com o outro. Antes de falar do outro filho, Jesus inclui agora o pai, no meio da história. Eu chamaria esse pai, sim, como Timothy Keller fala, o pai pródigo. Porque, como eu disse, quem é pródigo na história, quem é aquele que esbanja a graça, que gasta mais do que necessário, que paga o que o outro não merece, é o pai. Ele é que é abundante em graça, ele é que é generoso, ele é que é liberal, ele não questiona o filho chega e diz, pai, me dá a minha parte da herança, ele fala agora. Ele podia argumentar, ele podia conversar com esse filho, mas fala, você quer? Toma aqui, ó. Olha que pai liberal, olha que pai pródigo, olha que pai esbanjador. É o pai que esbanja graça, é o pai que esbanja amor, é o pai que esbanja tudo, e ele começa esbanjando esperança. A Bíblia diz no verso 20, que quando o pai vê o filho, ele corre ao encontro. Outra lição importante que Jesus coloca nessa história. Para os fariseus, um homem com aquelas roupas, né, que eles usavam, eram mesmo vestidos, ou até mesmo uma mulher, para correr, as irmãs que usam aí vestido, né? Hoje o povo bem bonito de vestido, que é vestido lá embaixo, né? Mas Alessandra teria que fazer isso que eu vou falar aqui agora. Está gastando, né, irmã? Gastando. Tem que fazer o quê? Levantar, suspender, para correr. Não dá para correr com vestido, não é isso? E quando levantava o vestido para correr, mostrava as pernas. E isso para um homem de respeito, um pai de família, era o cúmulo. O fariseu dizia, você não pode mostrar a perna quando você está correndo. Isso era uma coisa terrível. Lá no catálogo
de costumes dos fariseus. Mas Jesus disse, ele não apenas foi encontrar com o filho, mas ele correu para isso. Isso muda a história. Isso mostra que esse pai, ele esbanja mesmo na esperança, primeiro de estar querendo ver o filho. Talvez todas as tardes sentava na sacada da sua casa, numa cadeira de balanço, olhando para a curva da estrada, porque a qualquer momento o filho pode aparecer. Aliás, ele sabia, ele conhecia o filho, e ele sabia que o filho ia voltar. Não sabia quando, mas ia. E quando o filho aparece, ele se levanta e corre ao encontro do filho. Ele esbanja também a falta de vergonha. Ele não tem vergonha, as pessoas iam falar, olha lá, ele correndo. Vou contar na sinagoga. Mas ele não se importa com isso. Para ele o filho é mais importante. Ele esbanja também nos gastos. Quando o filho chega no verso 22, a Bíblia diz que ele traz roupas caras. Roupa de festa é roupa cara. Ele coloca sapato nos pés. Naquele tempo, irmãos, quem calçava sapato? Sapato é um artigo de luxo. 100 anos atrás, há 100 anos atrás, não era comum. Todas as pessoas, os mais pobres, não tinham sapato para calçar. Mas ele tem sapato no pé. Ele tem roupa de festa. O pai, que já tinha dado metade da herança, gasta mais ainda com esse filho. Ele investe mais ainda porque ele é pródigo. Ele esbanja na graça. O pai esbanja na honra. Ele pega o anel do primogênito, que certamente estava guardado talvez para alguma ocasião especial, e diz, me dá seu dedo, meu filho, eu vou botar esse anel em você, eu vou te dar honra, porque você é o primogênito. Ele não merecia nada disso. O que ele merecia de fato era estar no chiqueiro dos porcos, mas porque ele tomou uma decisão e voltou, agora ele é honrado, ele recebe um anel. O pai esbanjador, pródigo, coloca o anel no dedo e restaura a autoridade de primogênito que ele tinha, porque para os judeus o filho primogênito tinha autoridade sobre os demais. Na verdade esse era o mais novo, né? Mas ele dá a ele essa honra. Vejam, a honra do primogênito. E o pai faz uma festa. Ele não tenta dissuadir o filho como eu tentei fazer com minha filha, de não ter festa. Ele promove a festa, ninguém pede. Ele faz festa. Ele faz um churrasco. Ele pega o bezerro que estava guardado para uma ocasião especial e gasta agora com aquele filho, que era o filho que esbanjou tudo, mas o pai diz, eu esbanjo mais, eu sou mais pródigo ainda. Eu sou mais pródigo de graça, da graça de Deus. Que maravilha. Esse é o nosso Pai. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele fala sobre o pecado na carta aos Romanos, capítulo 11 ou 13. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia mais pecado, a graça de Deus foi ainda mais eficaz. Não há pecado que a graça de Deus não consiga restaurar e resgatar. Não há lama suficiente que possa realmente manchar completamente a vida de qualquer pessoa, se for encontrado pela graça de Deus. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Diz a palavra do Senhor. Mas tem um terceiro personagem. Jesus passa pela, como chama? Dobradiça, e vai para o outro lado agora do livro. Encontramos outro personagem. A festa está rolando, e aqui para nós tinha até dança. A dança está rolando. A sanfona está. Viu, Manadim?
Igual a irmã fazia lá em Mantena, lá não. Não? Antes de converter, irmão, antes de converter. Só a sanfona. Minha avó falava que antes de converter lá no São João, que ela morava no São João do Mantena, tinha o pagode. Mas não era esse pagode, era uma festa na rua. E assim eu conheci o meu avô tocando acordeon. Panela velha é que faz comida boa. Pam, 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 pam. Já lembrou aí, já? Lá do São José do Divino. O irmão mais novo está chegando da roça com a enxada nas costas, vendo aquela confusão, aquela festa profana. E para. Pergunta o empregado: que confusão é aquela lá em casa? Que bagunça é aquela? Já é crítico. Claro que Jesus está representando como irmão mais velho os fariseus, os religiosos. Os que nunca saíram da casa do Pai. E por isso nunca voltaram. Irmão mais velho, quem é irmão mais velho aqui? Deixa eu ver, irmão mais velho, levanta a mão aí. Fica com a mão levantada, porque eu quero ver a cara de cada um. Marido do irmão mais velho, deixa eu ver mais. Irmão mais velho. Você que está perto, cumprimenta esse irmão, fala: Deus te abençoe, meu irmão. Tenha graça sobre você. Em nome de Jesus. Depois você pode até gastar um tempo orando com ele. Porque o irmão mais velho é assim, irmãos. Ele é sempre culpado. É verdade ou não é? Né, marido? Eu sei que teve só irmã. Sempre culpado. Ele é culpado quando ele fez errado. Ele é culpado quando não impediu o irmão mais novo de fazer o errado. Então, até quando o irmão mais novo faz errado, o mais velho é o culpado. Por que você não olhou seu irmão? Quem é caçula? Caçula, é nós. É nós. Aí, ó. De boa na parada. A rapa do tacho. Você pegar uma vida boa. Fala sério. Um dia eu vou falar do meio, que é mais complicado. O do meio é mais complicado. O do meio é mais complicado. Dizem os especialistas que o irmão do meio é o que deslancha mais, porque ele teve menos atenção. Primeira atenção ficou sobre o mais velho, não é? Aí nasce o do meio, o mais velho tem que cuidar dele. Daqui a pouco vem o terceiro. Isso, as famílias têm 3, né? Aquele do meio fica sempre ali, meio mais largado, então ele pode deslanchar mais, né? E às vezes ele vai mais longe do que muitos, né? Tudo bem que ele usou a roupa do mais novo. O do meio usou a roupa do mais velho, o que nasceu antes. Tá vendo que eu estou fazendo confusão com o mais novo, mais velho aqui, né? E quando o mais novo chegou, ele queria que ele usasse aquela roupa velha do mesmo jeito, o berço velho, mas já estava muito velho, aí teve que comprar o novo, ou seja, é só ele que teve que usar o usado dos outros. E às vezes usa o usado até do filho dos outros ainda, que ainda traz para ele. Não, meu filho, estamos pegando, pode trazer. A mantinha, já vem com talco a mantinha. Irmão mais velho, é uma luta. Então parece que os irmãos mais velhos são meio assim, não sei não, lá em casa é mais ou menos, os irmãos mais velhos são mais meio assim, esquisito, né? Será por quê, né? Não sei. Eu, por exemplo, roubava leite em pó. Viu, Alessandro? Roubava leite em pó. Hoje em dia esses meninos têm fã. Eu roubava leite em pó escondido, irmão. E enchia a boca o máximo possível que a gente podia. Para a mãe não pegar. Aquilo colava no céu da boca, igual Super Bond. Podia nem tossir. Chegava, quem é que pegou? O irmão mais velho. Tadinho do meu irmão. E ele levava a culpa sozinho para não te entregar. Eu já te falei, não mexe naquele leite que eu estou tomando a culpa. O danado era rio, eu achava era graça. Aí escondia no outro canto, eu ia lá. Desaforo, quando eu fiz 15 anos, meu primeiro emprego, recebi meu primeiro salário, comprei uma lata de leite em pó e comi sozinho também. Verdade. Só vá. E até hoje ainda tem lá em casa leite em pó. Desse jeito.
Os mais novos fazem isso. Então, esse mais velho aqui também, ele estava meio irritado. Os mais velhos devem saber um pouco por quê. Ele chega e já não gosta daquilo. Ah, por que está com festa? Ele diz, seu irmão voltou. Seu pai está muito feliz. Deu roupa para ele, deu anel, deu sapato, chamou a vizinhança, está fazendo o forró gospel ali para ele. Como assim? Não vou entrar lá não. Não vou entrar. E a notícia chegou no pai, falou, o outro está lá fora, não quer entrar não. Ao pai transbordante de graça, o pai amoroso, vai. Agora é ele que sai, veja bem, como que os movimentos são diferentes. É o pai que vai ao encontro daquele filho, mas o filho está irredutível, ele diz, eu não entro. Ele diz, comigo, você nunca gastou um cabrito, ele usa essa expressão, mas com esse seu filho, como ele diz, ele não diz meu irmão, não, ele diz esse seu filho, o senhor gastou o bezerro cevado. Que absurdo, que absurdo. Não adiantou o pai gastar, dizer, não, mas esse estava morto e reviveu, esse tinha se perdido e foi achado. Porque para o pai, para o filho mais velho, não tinha razão de ser e ele não valorizava. O filho mais velho eu chamo do filho perdido, porque na verdade na história o filho perdido é esse, é aquele que nunca saiu de casa, é aquele que, como a moeda da história, estava perdido dentro da casa, e se a dona da casa não varresse diligentemente, colocasse luz, ela não acharia. Às vezes é mais difícil achar o que estão perdidos dentro de casa do que aqueles que estão fora. Às vezes a tarefa do Espírito Santo de Deus em convencer aqueles que estão dentro sobre a graça de Deus, e sobre essa graça que é graça para todos, não é por mérito humano. Jesus certa vez também, já estou caminhando para o final, ele conta a história do homem que saiu para buscar trabalhadores para a sua roça, e chama um às 9 da manhã e diz, olha, vou te pagar 100, pode ser? Pode ser. Outro meio-dia fala, vou te pagar 100, pode ser? Pode ser. O outro às 3 da tarde fala, vou te pagar 100, pode ser? Pode ser. 6 horas da tarde, quando foi pagar, deu 100 para cada um, e aquele que começou 9 horas da manhã achou ruim. Isso, mas esse começou 3 horas da tarde, como é que ele está ganhando 100 igual a mim? E o trabalhador disse, mas foi isso que nós combinamos. Essa é a graça de Deus. Ela salva aquele que se converteu há muito tempo, aquele que o seguiu, como Pedro, como Tiago, João, mas salva com a mesma graça o ladrão da cruz, que menos de 10 minutos talvez teve para confessar a Jesus, mas é a mesma graça salvadora que salva uma a outra. Não tem melhores e piores no reino. Essa é a lição que Jesus quis dar. E como é difícil aprender essa lição da graça. Poderíamos perguntar ao filho perdido, ao irmão mais velho, onde você estava quando o seu irmão sumiu? Que não aconselhou? Quando ele veio para o pai, você estava distante da vida dele. Onde você estava quando ele estava passando necessidade? Por que você não foi atrás dele? Por que você não chegou no pai e falou, pai, nosso irmão está demorando muito, eu vou atrás dele, eu vou buscá-lo, ele deve estar passando necessidade, ele deve ter gastado o dinheiro dele. Mas não, o irmão mais velho ficou na casa. Onde você estava, irmão mais velho, irmão perdido, quando o seu irmão voltou? Você não estava lá para recebê-lo, mas você chegou para criticá-lo. Às vezes alguém se ausenta, por exemplo, dos cultos da igreja, por algum motivo que não preciso dizer, talvez até mesmo por doença, ou sei lá por quê,
Mas quando pisa na igreja, às vezes a primeira palavra que recebe é de reprimenda. Já é uma cobrança. Quando ele esperava um abraço do irmão mais velho, que nunca saiu da casa, que nunca deixou o lar, mas que não sabe se alegrar com os que se alegram, e que não aprendeu ainda a chorar com os que choram, não aprendeu ainda a ser igreja. No verso 26, a Bíblia diz que ele não sabia o que acontecia na casa. Os empregados da casa sabiam mais o que acontecia na casa do que ele. O que está acontecendo lá? Ele se ausentava completamente, mas se arrogava: eu sou o filho que nunca falhei. Eu nunca saí de casa, ele diz. Eu sempre fiquei aqui. Mas na verdade, no coração dele, ele estava longe demais. Ele estava presente fisicamente, mas o coração dele já estava longe do Pai. O coração dele já estava distante. Ele se entristece quando alguém se arrepende. Ele acusa do Pai ser injusto. Mas havia graça no Pai, porque o Pai vem ao encontro dele. Ele era filho. Quando ele diz ao Pai: o Senhor nunca me deu um cabrito, o Pai diz assim: meu filho, tudo que eu tenho, não é só o cabrito não, é tudo que eu tenho é seu, tudo. Tudo. Tudo do Pai era dele. Ele era um rico miserável. Ele não aproveitava da graça de Deus, de toda a graça que tinha para ele. Ele vivia como um empregado, querendo cabrito, quando ele tinha o bezerro cevado. Tem pessoas que vivem na casa do Pai, mas não aproveitam de tudo que o Pai tem, não reivindica tudo que o Pai tem. Como aquela história daquele homem que fez um cruzeiro. Ele, como eu, não entendia esse negócio de cruzeiro. Me refiro ao cruzeiro de navio que o povo faz. Tem um povo aí que está fazendo cruzeiro. Vamos chegar junto desse para nós ir junto também. Esse cruzeiro eu gosto. Mas só que ele não sei se ele estava mal informado. E ele falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou levar alguns lanches para não ficar muito caro. Esse povo que vai assim para o cruzeiro, quantos dias que eles ficam lá no cruzeiro? Vocês estão sabendo? Não? Quem sabe aí? 7 dias? 12? Vamos pegar 7, que nós... 7 tá bom. Vai ali, Maceió, e volta. Aí ele falou assim: não, eu vou levar uns lanches. A mulher fez uns lanches, uns pão com salame, para ele levar no Bornal, para ficar mais barato. E aí na hora do almoço, agora é o almoço, ele ia para a cabinezinha dele, pão com salame e Guaraná Del Rey quente, que nem geladeira tinha. Chegou o último dia, aí ele tinha economizado dinheiro e falou: vamos fazer o seguinte, hoje o último, agora eu quero o último banquete, eles querem especial. Aí foi pagar, o camarada lá que fica lá no restaurante falou: não, já está tudo incluso. Falei: mas peraí, esses 7 dias tudo que eu estou comendo pão com salame, eu podia estar comendo lagosta. O que mais gostoso que tem no cruzeiro? Que eu não sei agora. Lagosta, churrasco tem também? Suco verde, aí. Sorvete tem também? E ele estava só no pão com salame. Leite em pó, tem leite em pó? Ah, tem que ir nesse negócio, mano. Eu gosto de açaí só por causa do leite em pó, você acredita? Olha aqui pra mim. Quantos de nós estamos vivendo uma vida assim? Somos filhos do Pai, mas estamos comendo pão com salame. Tudo que eu tenho é seu, diz o Pai. Você está querendo cabrito? Tem essa fazenda toda. O Pai pródigo está aqui.
Ele é pródigo em graça, Ele é pródigo em amor, Ele é pródigo em nos salvar. Eu não sei qual dos dois filhos você mais se identifica. Talvez você é como o filho que se arrependeu, ele distanciou, mas não existe distância para Deus. Há sempre a oportunidade de voltar. É preciso cair em si e dizer: eu vou voltar, eu quero voltar, eu preciso voltar. E Ele vai te receber. Ele é um Deus sem vergonha de te abraçar. Ele abraça, a Bíblia diz que Ele abraça o filho cheirando chiqueiro e beija. Depois é que Ele toma banho e troca de roupa. Ele te recebe como você está. Não tem problema. Não tem problema. Ou você se identifica com o filho mais velho, talvez. Eu sou bonzinho, eu não erro nunca. Pelo contrário, eu gosto de olhar o erro dos outros. Não me alegro com os que estão chegando, não. Eu sou certinho, mas o coração está longe. Eu quero que você baixe sua cabeça em nome de Jesus. Se você está aqui e quer se arrepender, dizer: Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero voltar para o teu caminho, eu preciso da sua graça. Eu sei que o Senhor é abundante em graça, tem água e sabão suficiente para lavar os meus pecados, porque é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Alguém quer dizer: Senhor, eu quero perdão para os meus pecados? Levante a sua mão bem alta, eu quero te ver. Pois se você está dizendo: olha, eu quero perdão, eu quero voltar. Deus abençoe. Eu quero voltar. Eu estou me sentindo como esse filho que precisa de arrependimento. Eu quero me arrepender. Eu caí, hoje à noite, como aquele jovem caiu em si, eu também estou tomando consciência do meu afastamento. Eu quero voltar para o Senhor. Há mais alguém? Uma pessoa já fez isso. Qualquer pessoa na galeria, alguém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. O Pai te recebe de coração aberto. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. O Mateus está aí no banco. Na ponta de cá do seu banco, Mateus, tem um jovem que levantou a mão. Depois você pega o nome dele para mim, tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Quer dizer: Senhor, eu quero perdão, eu quero voltar. Em nome de Jesus. Vou perguntar aqui pela última vez. Há mais alguém? É Jesus que te chama. Glória a Deus. Lá na galeria. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você volte para o Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Depois a Aline vai pegar lá o nome para mim, ou o meu amigo Gilberto. Há mais alguém? Há mais alguém? Você pode também deixar seu nome na fichinha e marcar a decisão que você tomou, e eu vou entrar em contato com você. Mas continue orando, meu irmão. Talvez você pense que você é melhor do que os outros. Nunca me afastei do Evangelho. E daí, meu queridão? E daí? Parabéns, mas a graça também te alcança. A graça de Deus alcança até aqueles que estão na casa. E a última frase que eu botei ali, se tiver como botar de novo, é que aquele que estava longe da casa do Pai, que estava distante, lá nas cidades, agora ele está dentro da casa do Pai. Mas o que estava dentro, que nunca saiu, ele é que ficou de fora. Ó Senhor, que a sua graça nos visite. Deus, que entendamos que o Senhor é cheio de misericórdia. Que entendemos, Pai, que entendamos, Senhor, que o Senhor é pródigo em nos salvar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque não merecemos a salvação. Não merecemos de maneira nenhuma. Não merecemos. Mas pelo muito amor do Senhor, o Senhor nos alcançou. Ó Deus, que possamos estar cada dia retornando, dizendo: eu vou voltar,
quero voltar. Eu preciso voltar.